boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Vamos começar com língua portuguesa, depois teremos uma atividade de matemática e logo em seguida uma atividade de ciência. Portanto, antes de começar a ver esse vídeo, pegue todo o seu material, lápis, caneta e borracha e prepare-se para a atividade. Na atividade de língua portuguesa, nós temos aí 2 textos que vão estar falando sobre a obesidade infantil. Tá? No primeiro texto foi escrito por Mariana Del Bosco, que é uma nutricionista, e o segundo texto vai ser um cartaz falando também sobre a obesidade infantil. Então, obesidade infantil, um desafio de peso. A obesidade já pode ser considerada um problema crônico, mas prevalente entre as crianças do planeta. A Organização Mundial da Saúde estima que 41 milhões de pequenos com menos de 5 anos estejam acima do peso, número que engloba tanto países desenvolvidos como aqueles em desenvolvimento. O tratamento da obesidade infantil é bastante complexo e a orientação é comer menos e gastar mais energia, requer uma boa conduta. Do contrário, o alto risco de fracasso, recuperação do peso perdido até transtornos alimentares. Na prática, encorajamos mudanças sustentáveis no estilo de vida, como a participação ativa dos pais, que devem ser bons modelos, estimular exercício, facilitar o acesso a alimentos saudáveis e limitar o tempo nas telinhas. Pesquisas apontam que quanto maior o número de refeições em família, menor a probabilidade de obesidade ganhar terreno. Isso vale desde as primeiras papinhas. Lembre-se, os exemplos e as atitudes valem mais do que 1000 palavras. Então, para responder as próximas perguntas, nós temos que ficar atento em quem escreveu esse texto, que está aí no início do texto, por Mariana Del Bosco, e precisamos também ficar atentos aí ao título, porque sempre teremos no título aí o assunto do texto. E o título é Obesidade Infantil, um desafio de peso. Então, é só para responder essas 2 questões. Fácil. Nesse cartaz, então, nós temos aí, com o apoio da mineração e o desafio voluntário, falando obesidade infantil, não. A obesidade infantil é a mais assustadora do que qualquer história de terror que os seus filhos possam ouvir. Ela pode causar diabetes, pressão arterial alta e níveis elevados de colesterol. Seu único sintoma é o sobrepeso. Por isso, é importante que você fique atento à rotina de alimentação e de exercícios dos seus filhos, garantindo assim um peso saudável. Então, se a gente for comparar aí os 2 textos, ambos estão falando da obesidade infantil e estão garantindo aí, ou pedindo para que as crianças tenham uma alimentação melhor, uma alimentação saudável. Bom, então, em relação aos textos 1 e 2, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que os 2 textos falam sobre a importância da alimentação saudável? Os 2 textos falam sobre as consequências da obesidade infantil? O texto 2 destaca que os exemplos e atitudes valem mais do que 1000 palavras? Os textos 1 e 2 apresentam discussões sobre a relação entre obesidade e rendimento escolar? Então, vocês vão assinalar somente a afirmação que está coerente com os 2 textos. E aí a gente vai para a matemática, que fica no final das atividades aí. Na atividade, é super fácil. É a atividade 2.3 e está só pedindo para que escreva do lado aí de cada figura geométrica o nome de um ou mais objetos que têm o mesmo formato. Então, a gente tem aí, nesse slide, o paralelepípedo e a pirâmide de base quadrada. Bom, aqui na minha casa, no formato de paralelepípedo, eu encontrei uma travessa de servir cafezinho e uma forma de bolo. No formato de pirâmide, eu encontrei um pedaço de melancia que eu cortei nesse formato e também um enfeite de parede aí,